está participando. Você que começa a nos assistir por essa live, Deus abençoe sua vida. Somos a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. Estamos situados na Avenida dos Italianos, número 975, em frente ao Colégio Municipal de Itália. E essa noite foi uma noite também próspera e abençoada na sua vida. Queridos, vamos orar ao Senhor, vamos colocar em pé nessa hora. Nós vamos pedir ao Senhor que esse culto seja um culto de edificação para cada um de nós. Você que deixou a sua casa, você que veio, Deus poderosamente em Jesus esteja abençoando a sua vida. Antes de orar, se você ainda não deu boa noite, não deu graça e paz para o seu irmão, fica à vontade da forma. Você pode fazer isso nesse momento que nós estamos orando. Amém? Eterno, em nome de Jesus, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome. E nós, nessa noite, grande Deus, no nome de Jesus, possamos te louvar, possamos te bendizer, possamos estar glorificando o teu nome, que é extremamente poderoso. Obrigado, Senhor, porque tivemos aqui pela manhã, tivemos uma reunião administrativa que foi regida, direcionada pelo Senhor. Fomos ministrados sobre a tentação de Jesus e mostrou a palavra que Jesus conseguiu vencer a tentação, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E essa seja a nossa vontade, e essa seja a nossa realidade. Sejamos uma igreja, sejamos discípulos de Jesus, teu Filho, cheio do Espírito Santo. Como é de praxe, traga aqueles que vão chegar, guardar e proteger. Que seja uma noite de edificação, uma noite de salvação. Que o teu nome venha a ser bendito entre nós. E que qualquer ação do adversário seja nesta hora repreendida no nome do teu Filho Jesus Cristo. Pois é no nome dele que nós oramos, crendo, agradecidos. Amém e amém. Queridos, vamos cantar o hino do nosso cristão. Cantor cristão, quando a irmã Dominga ela se encontra, hino de número 60, nós vamos saudar nesta hora o nome do Senhor. Hino de número 60 do nosso cantor cristão, saudai o nome de Jesus. E nós estaremos então coroando o Senhor, pois Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória. Hino 60, a irmã Dominga está vindo, vamos louvar o Senhor. Coroado.
Amém? Vamos então compartilhar neste momento uma leitura bíblica. Uma leitura bíblica que encontra-se no texto de Paulo escrevendo a sua epístola aos Romanos, capítulo 5, verso 1, 2, 8 e 10. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, que às vezes eu fico mais um boletim, não está certo, não é isso? Dia 6 é hoje. Romanos, capítulo de número 5, verso 1, 2, 8 e 10, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Congregação. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Todos? Porque se nós, seus inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós vamos orar no momento intercessório, logo em seguida, nós estaremos cantando o hino de número 193, Lunário para o culto cristão, maravilhosa graça. Eu quero então convidar para esse momento de oração, estará orando, levando esse momento intercessório onde vamos colocar o nosso Brasil, onde nós estaremos colocando nossas famílias, onde também estaremos colocando a igreja diante do Senhor, para que o nome do Senhor ele seja extremamente glorificado. Antes de orar, eu gostaria de enfrentar a palavra à congregação e perguntar algum pedido dos irmãos especial nesse momento de oração. Então, faça o seguinte: vocês podem vir aqui, os irmãos que têm um pedido, ficarem aqui à frente. Não tem a necessidade de ressaltarmos, mas na hora da oração, o irmão, a irmã, a pessoa que estiver orando, ele vai estar colocando esse momento diante do Senhor. Amém? Vou convidar a irmã Vera. A irmã Vera vai vir nesse momento, né? A irmã Vera também sempre ativa no grupo de oração, então ela vai interceder nessa hora. É só você sair do seu lugar. E você pode ver aqui à frente, é um momento de intercessão, é um momento onde nós estaremos orando ao Senhor, e logo após estaremos cantando o hino de número 193. Se o irmão domingo à noite tiver pedido, eu gostaria que ela direcionasse já aqui à frente, estando após, para que possamos depois, logo em seguida, louvar o Senhor. Vamos orar para a irmã Vera? Senhor Deus e meu Pai, amém. Misericórdia, estamos mais uma vez, Senhor, aqui em teu nome, glória a Deus. Te agradecendo, Deus, por essa oportunidade que o Senhor está concedendo. Estamos aqui com vida, com saúde, Senhor. Te agradecemos, Deus, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Sim, Deus. Louvado é o Senhor. Te agradecemos, Deus, por cremos, pela nossa fé. Glória a Deus. E grandes oportunidades. Amém. Amado Deus, agora entrega nas tuas mãos, meu Deus, os pedidos que estão no coração de cada um aqui. Amém. Glória a Deus, o coração de cada um. Deus quantos filhos. Deus sabe da necessidade de cada um. Amém. Sabe, Deus, o que cada um está passando neste momento. Amém. Aquilo que está pedindo o coração do teu servo. Verdade. Que eu possa derramar o teu bálsamo. Sim. Para que o coração aqui presente. Amém. Deus, entregamos as suas mãos também, a vida dessas irmãs que estão aqui. Amém. Deus, os pais não elas estão aqui na frente. Verdade. Deus, elas estão aqui porque elas crescem. Verdade. E só o Senhor pode todas as coisas. Amém. Então, Pai, aceita-se a nossa oração, Amém. Senhor, como Jesus fala nos jornais. Glória. Pai, agora fazendo um pedido especial para o nosso Brasil. Amém. Pai, tu sabe todas as coisas. Verdade. Nada acontece que não seja da sua vontade. Amém. Então, para que o teu povo possa entender que tudo que aconteceu foi da sua vontade. Amém. Verdade. Porque nós cremos que tudo está nas tuas mãos. Sim. Tudo está no teu controle e tudo vai ser conforme a Sim, sua Pai. palavra, Amém. a sua vontade e o teu querer. Amém. Abençoa
abençoa esta nação. Sim. Sara esta nação Sim. de graça. Deus pedimos também pelo presidente que vai assumir Amém. a partir do dia 1º, Senhor. Sim. Esse homem possa ser alcançado por ti. Glória a Que Deus. ele possa ter o coração transformado. Amém, Jesus. Que ele possa ser um homem abençoado. Sim, Pai. homem maravilha. Amém. Fazer somente a tua vontade. Sim, Pai. Porque nada acontece se o Senhor não permitir. Sim. Não vai te pegar mais uma vez o coração de suas mãos. Sim. Nos abençoa. Sim. Deus, faça com que nós possamos descansar no Senhor. Sim, Deus. E a batalha não foi perdida, Senhor. Sim, Deus. Porque nós cremos que o Senhor já ganhou, já venceu. Aleluia. Então, Pai, muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade. Abençoa nossas famílias. Continua, Deus, nos guardando. Amém. Sempre teu povo, Senhor, no seu nome. Esta oração que eu faço humildemente na tua presença, que perdoa meus pecados. Perdoa, Deus, o pecado do teu povo, Senhor. Sim, Deus. E que nós possamos continuar firmes, Senhor, na nossa fé e esperando a volta do teu filho. Amém. Por isso te agradeço e já te louvo, Senhor, por esta oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, querido. Temos de número 193, maravilhosa graça. Oh
Que a graça de Deus ela possa permear os nossos corações, sejamos extremamente alcançados por essa graça tão maravilhosa que a nós foi oferecida pelo Mestre, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo de número 11. É o momento onde vamos ter a oportunidade de estarmos celebrando a ceia do Senhor, mas antes de nós estarmos cumprindo essa ordenança e vivendo este memorial, eu gostaria de ler com vocês a instrução de Paulo, quando no capítulo de número 11, ele orienta a igreja de Corinto a respeito de como deveria ser celebrada a ceia do Senhor. Por mais que o escopo doutrinário nosso batista, ele vai afirmar que a ceia é um memorial, e ele afirma isso pautado na palavra de Deus. Quando nós temos a oportunidade de lermos o texto santo, o texto sagrado, a Bíblia, a orientação de Paulo é uma orientação que, acredito eu e tenho certeza também, que você como serva do Senhor, crê que essa orientação, nesse tempo, também é válida. Por quê? Estava havendo uma falta de reverência, de compreensão a respeito deste memorial que simboliza a inauguração de uma nova aliança em Cristo Jesus por parte da igreja de Corinto. Alguns estudiosos eles vão falar uma coisa muito interessante. Por quê? Porque esse momento de ceia, também conhecido como festa da fraternidade, e se você ler a epístola de Tito, você vai ver Tito falando sobre isso, era um momento extremamente vigente e cotidiano na vida da igreja cristã. Quando você se depara com o Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, você vai ver que diariamente eles estavam em casa e eles partiam o pão dia a dia. Então, a ceia do Senhor era algo muito vivo para a igreja de Atos. Por quê? Porque ainda estava sobre a mente dos cristãos, aonde estava sendo inaugurada a era, chamada era cristã, ou o cristianismo propriamente dito, de que a palavra que aqueles anjos disseram, quando Jesus está sendo erguido ao céu, parece que era uma palavra que a igreja de Atos, ela dizia que poderia dar em qualquer momento. E quando Paulo agora, sendo o apóstolo de uma igreja que não era composta somente de judeus, mas na maioria de estrangeiros, de gentios, ele precisa trazer algumas orientações para que o momento da ceia fosse um momento de autoexame, fosse um momento de reverência, e uma coisa muito interessante que nós sempre destacamos quando falamos da ceia, um momento de comunhão. A comunhão que eu e você temos com o Senhor Jesus Cristo. Mas não era isso que estava acontecendo na ceia do Senhor. Alguns estavam se embriagando, outros estavam ali simplesmente para se alimentar, até porque a ceia não era composta somente do que nós conhecemos como igreja de era moderna, um pão que pode ser molde, pode ser cozida, pode ser banco, pode ser até aquele que é pão, né, que já era mais ruimzinho. Não era isso, também não era, cada um recebia um cálicezinho. A ceia do Senhor é um momento de comunhão, porque envolvia alimentar-se. Jesus mesmo, né, vocês sabem muito bem que antes dele estar celebrando a ceia do Senhor, a inauguração, a última ceia, você vê literalmente no culto, ou melhor, no texto bíblico, que eles tiveram uma comunhão, também se aconselham a partir do pão, as orações, e depois ele vai pegar o cálice do Pessah, da Páscoa judaica. Eles comeram cordeiro, com ervas amargas, com todo o requisito judaizante que existia na celebração do Pessah.
E aí Jesus pega um cálice e ele diz, olha, esse cálice agora é a inauguração de uma nova aliança. É o meu sangue que vai ser vertido. Eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus disse para o nosso povo, quando saísse do Egito, eles iriam celebrar a Páscoa, tinha que ser um cordeiro sem mácula, sem mancha, né? Ele tem que ser o primogênito, nenhum dos seus ossos podem ser quebrados. Outra coisa, ele tem que ser cozido, e se a família for pequena, não tendo condições, celebrem juntos, juntando as famílias. Então a ceia, ela tem um significado extremamente especial para nós, porque inaugura uma nova aliança. E Paulo estava vendo que a igreja de Corinto estava fazendo uma ceia só no lugar de comer, de beber muito vinho e né? Que é o vinho fermentado, o vinho que tem álcool, ao ponto que alguns estavam se embriagando. Paulo também percebe uma coisa bem interessante, porque no Pessá, na Páscoa judaica, o que Deus disse a Moisés? Ó, se a família for pobre e não tiver condições, vai se juntar com outras famílias, mas não podemos deixar de celebrar a Páscoa. É o momento da libertação, para que vocês lembrem que eu tirei vocês do jugo da escravidão e trouxe liberdade para vocês. E aí Paulo ele começa a entender que a precipitação de alguns estavam interferindo no maior momento desse memorial chamado Ceia do Senhor, que era a comunhão. Ninguém esperava por ninguém. Quem chegasse primeiro comia, quem chegasse primeiro bebia. E aí Paulo é informado de que está havendo falta de reverência. Paulo, sendo um judeu, ele compreendia uma coisa que nós também, como cristãos, compreendemos. É que as coisas ou os ritos estabelecidos por Deus têm um significado espiritual. Não adianta. Por que Deus criou o mundo em 6 dias? Por que no 7º ele descansou? Por que 70 palmeiras? Por que 40 dias? E Paulo agora chega para a igreja de Corinto e diz assim, ó, vocês não estão compreendendo o que é esse memorial. Vocês não estão compreendendo o que é essa festa ágape, ou festa da fraternidade. Isso aqui traz a ideia de inaugurar uma nova aliança. E você percebe uma coisa interessante no texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Paulo começa a destacar elementos espirituais. Irmãos, nós não cremos na consubstanciação. Isso para mim vai ser sempre vão. Aqui nós temos como igreja evangélica, igreja cristã, igreja apostólica, que isso simboliza o pão o quê? O corpo de Cristo. Vocês não estarão comendo o corpo de Cristo. Isso aqui continua sendo pão. Paulo deixa isso extremamente claro. Também nós não cremos numa transubstanciação. Ou, como alguns vão destacar, outro segmento, uma presença mística. De maneira nenhuma. Isso aqui é ceia. Isso aqui é uma ordenança. E uma coisa que faz entender latentemente isso e concordar com a doutrina batista é que nós temos 2 ordenanças, a ceia e o batismo. O batismo salva, mas tem um simbolismo do batismo, tem um significado. O batismo é o quê? O sepultamento do velho homem e o nascimento do novo homem. No pão nós temos Cristo? Não. No suco da uva nós temos aqui o sangue? Não. Mas aí Paulo chega e diz assim, mas vocês precisam entender que o homem tem que se avaliar antes de comer do pão e beber do quê? Tudo. Porque vai mostrar que quando eu não é reverenciar, não é dizer que é sacramento santo, até porque a igreja protestante não tem sacramentos. A igreja protestante tem a Bíblia como escopo, como regra.
Mas Paulo chega e diz, vocês estão participando deste memorial com tanta irreverência, sem examinar-se, e tem acontecido coisas com vocês. Eu estou informado que vocês não estão entendendo que é Deus o quê? Redarguindo, corrigindo vocês. Fui informado que alguns de vocês estão caindo doentes, mas eu fui informado também que alguns de vocês estão dormindo. Era uma terminologia usada para quem morria. Então este momento não é um momento onde tem uma auréolazinha aqui em cima. Meu irmão, é uma consubstanciação. Aqui é o corpo de Cristo, nós vamos comer o corpo de Cristo, não. Olha, eu quero te informar que neste momento há uma presença mística, há uma transubstanciação, os elementos se transformaram, não. A Igreja Batista diz que é um memorial, por isso que muitas vezes, ou em décadas passadas, hoje nem tanto, o que um pastor batista ele falava? Se você é cristão, membro de uma igreja batista, em plena comunhão, eu quero convidar você o quê? Mas antes disso ainda tinha uma coisa que era a ceia ultra restrita. Era um momento só para quem? Para a igreja. Por que só um momento da igreja? Porque eu conheço cada um de vocês. Claro, eu conheço o Vinícius me conhece, eu conheço a André me conhece. Eu não vou dizer nem Marcelo, porque a gente vive junto. A irmã Irene, eu lhe conheço, ela me conhece. E uma coisa interessante, irmão. No conhecimento a gente tem uma coisa muito importante, que é o quê? Saber os pontos positivos e o quê? Negativos. Se perguntar para o Vinícius, você pode destacar um ponto negativo do pastor Márcio? Como você vai destacar? Você não convém comigo? Irmã Irene pode destacar um ponto? Claro que ela vai destacar. Mas se me perguntarem para destacar pontos negativos de vocês, eu também vou querer. Porque nós convivemos. Então, algumas igrejas batistas, em décadas muito remotas, muito passadas, a ceia era ultra o quê? Restrita. Aí eles pensaram, peraí, é melhor a ceia ser restrita. Por isso que nas igrejas históricas há alguns requisitos para se participar da ceia do Senhor. Não é que nós não queremos que você que está nos visitando esteja deixando de participar. É porque Jesus deixou claro sobre a orientação paulina, que para celebrar a ceia, o homem examine-se o quê? Antes de comer o pão e beber o cálice. Para que não venha não juízo ternário, juízo divino de fogo do inferno, mas que a tua própria consciência não traga sobre você o quê? Acusação. Nós também temos uma coisa que algumas igrejas do movimento neopentecostal faziam. Se você vai celebrar a ceia e se você pecou, você vem aqui na frente para pedir o quê? Perdão. É um autoexame. Mas o que nós queremos dizer com isso, pautado no texto de 1 Coríntios? É que, irmãos, esse momento é o nosso momento onde nós vamos destacar, deixar claro que são os cristãos que estamos em comunhão com quem? Com o Senhor. Então Paulo pega a desordem que estava acontecendo e transforma em uma o quê? Ordem. É o momento do homem examinar. Peraí, rapaz. Como é que você diz que tem comunhão com o Senhor se você não faz aquilo que o Senhor manda? Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé novamente no domingo. Quero convidar o irmão Vinícius, os diáconos. E quero dizer, você que é membro de uma igreja batista em plena comunhão com o Senhor, eu quero convidar você a estar celebrando conosco a ceia do Senhor. Vamos começar cantando o hino de número 123 ou 142, 123 do nosso canto.
verso de número 23, que eu estarei lendo. Antes, quero perguntar se existe algum irmão que deixou de receber o primeiro ou o segundo elemento, sem ser uma domingo, os diáconos e o pastor. Não há? Então eu gostaria de pedir a dois diáconos que estivessem servindo aqui, nossa irmã Domingas e o nosso irmão Vinícius. Irmãos, vamos ler o texto da palavra do Senhor. Os irmãos podem acompanhar, está sendo projetado ali no Data Show, na mídia. Diz assim, versículo 23 de 1 Coríntios 11: porque eu recebi do Senhor, Paulo está dizendo que recebeu de Jesus, o que vem para entregar à igreja de Corinto, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, dando dado graça e partiu e diz: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Antes de nós comermos o primeiro elemento do pão, o diácono Isaelma vai estar dando graça neste momento, orando assim ao Senhor. Vamos orar nesse momento para o diácono Isaelma. Eu te amo com bondade, graça e graça. Amém, Jesus. Para te agradecer, Glória a Deus, Pai. Verdade. Muito obrigado, Deus, por ter bom que eu fui para morrer na cruz do Calvário. Amém, Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, que hoje, Senhor Deus, nós estamos, Senhor Deus, relembrando o passado, o presente e o futuro. Glória a Deus. Senhor Deus, esteja em cada um de nós. Amém. Dá-nos sabedoria e discernimento. Louvado é o teu nome, Pai. Nós te pedimos e agradecido em nome de Jesus. Amém. Deus, mediante a graça, comamos o primeiro elemento do pão. O texto continua dizendo, no versículo de número 25: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Já por isso a Raquel vai estar orando, dando graças assim pelo segundo elemento, o suco da uva, que representa o sangue de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai que está nos céus, nós louvamos, Amém. glorificamos o teu nome, Louvado Senhor. é teu nome. Neste momento que estamos aqui na tua presença, glorificando ao Senhor, por Jesus Sim. Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, Glória a Cristo, Jesus, Pai. que nos Amém. redimiu, nos lavou de todo pecado, Senhor. Aleluia. Nós louvamos o teu nome pela tua graça e pela tua misericórdia, porque, Senhor, o sangue de Jesus é Verdade. maravilhoso. O sangue de Jesus, Senhor, Louvado é o teu purificador, nome. Senhor. O sangue de Jesus, Senhor. Ó, Senhor, nos deu vitória, Senhor. Ó, Deus, nós esperamos um dia estar contigo, Senhor. Ó, Deus, para juntos, estarmos juntos, louvando e glorificando o teu nome. Amém, Deus. Obrigado por tudo, Senhor, por esta oportunidade. É o que eu peço a Ti, o perdão dos meus pecados, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, mediante a graça, derramos o cálice da nova aliança. O Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, ressalta no texto bíblico, Mateus 26, 26, o seguinte: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou, compartiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e tendo dado graça ao Deus, aos discípulos, dizendo: bebei dele todos,
Porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança ou da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecado. E digo-vos desde agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, nós não vamos sair para o Monte das Oliveiras, mas nós temos a oportunidade de cantar um hino ao Senhor. Vamos cantar o hino de número 108, que fala da chamada final. A nossa comunhão assegura que quando Cristo tocar as suas trombetas, ou quando Deus mandar tocar as suas trombetas, nós iremos ouvir de Cristo: vinde benditos do meu Pai. Louvemos ao Senhor com o hino de número 108 do nosso cantor cristão. Quando Cristo sua trombeta, o céu manda tocar. Quando chegar o glorioso da romper, meus inimigos dessa terra, meu Jesus incorporar. Quem quiser então chamada, vai sair. Quando você quiser chamada, quando você quiser chamada. Nós vamos cantar aquele cântico, seu sangue. Você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, você tem a oportunidade neste momento, final de culto, está vindo diante do Senhor para depositar no altar do Senhor o seu ato de fidelidade com os seus bens para o sustento da obra do Senhor. Quero também informar que essa toalha que você está vendo aqui, ela foi comprada pelos diáconos. Então, Deus abençoe a vida do povo diaconal por essa bela iniciativa, por essa bela toalha. Eles já estão falando que tem que comprar uma mesa, porque essa aqui está perigosa, que pode de repente o elemento cair, não é isso? Então, que Deus poderosamente esteja abençoando a vida de vocês. Amém? Vamos falar ao Senhor, você que seu vídeo, a sua oferta antes da bênção apostólica, antes de nós estarmos encerrando o nosso culto. Vamos declarar isso, seu sangue. Seu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouça a tua voz, para de tua justiça.
Jesus, esse é o meu sangue. A cruz, mostra a tua graça, para o amor do Pai, que prepara para nós, caminho para Ele, morre e poderosamente em Jesus você possa ser abençoado.
Façamos uma visita, nós somos a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, situada na Avenida Italianos, número 975. Deus te abençoe e tenha um restante de semana abençoado em Jesus. Deus abençoe. Quero agradecer a mãe do Júnior.